Olá, queridos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje mergulharemos em uma das mais fascinantes e misteriosas partes da Bíblia: as visões e profecias de Daniel. Este profeta, conhecido por sua sabedoria e fidelidade a Deus, recebeu revelações profundas sobre o futuro. Em um tempo de grande tribulação e mudança, Daniel foi escolhido para ver o que viria a acontecer com reinos e nações, e suas visões têm intrigado estudiosos e crentes por séculos. Preparem-se para uma jornada através do tempo e da profecia, onde veremos como essas visões se conectam com eventos históricos e o que elas nos dizem sobre o futuro. Daniel era um jovem hebreu, levado cativo para a Babilônia durante o reinado de Nabucodonosor. Mesmo em terra estrangeira, Daniel manteve sua fé inabalável em Deus, e sua sabedoria logo o destacou, levando-o a posições de influência. Em meio à opulência e à idolatria da corte babilônica, Daniel permaneceu fiel ao seu Deus, recusando-se a contaminar-se com as práticas pagãs da época. Sua história começa com uma decisão firme de não se alimentar com os manjares do rei, preferindo uma dieta simples de vegetais e água. Uma escolha que, abençoada por Deus, resultou em saúde e sabedoria superiores. No meio deste conteúdo intrigante, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal. Ao se inscrever, você não perderá nenhum dos nossos vídeos e continuará recebendo conteúdos inspiradores e educativos sobre as Escrituras. Clique no botão de inscrição e ative o sino para notificações. A primeira grande visão de Daniel veio durante o reinado de Nabucodonosor. Em um sonho, Daniel viu uma estátua gigantesca, com uma cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de ferro, misturado com barro. Com a ajuda de Deus, Daniel interpretou o sonho do rei, explicando que a estátua representava uma sucessão de reinos. O ouro simbolizava a Babilônia, a prata representava o Império Medo-Persa, o bronze significava a Grécia, e o ferro e barro eram uma prefiguração do Império Romano. Cada um desses reinos viria a cair, substituído por outro, até que o próprio reino de Deus, representado por uma pedra que derrubava a estátua, fosse estabelecido para sempre. Este sonho e sua interpretação foram confirmados pela história. Após o declínio de Babilônia, o Império Medo-Persa ascendeu ao poder, seguido pelo vasto Império de Alexandre, o Grande. Após a fragmentação do Império Grego, o Império Romano emergiu, dominando grande parte do mundo conhecido da época. A precisão dessa profecia tem sido um ponto de fascínio para muitos estudiosos, pois parece delinear com clareza a trajetória da história ocidental. A análise dos reinos não se limita apenas a reconhecer sua existência histórica, mas também a entender como cada um deles desempenhou um papel no cumprimento do plano divino. Outra visão significativa ocorreu no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Daniel teve um sonho onde viu 4 grandes feras saindo do mar, cada uma diferente da outra. A primeira era como um leão com asas de águia, a segunda como um urso, a terceira como um leopardo, com 4 cabeças e 4 asas de pássaro, e a quarta, uma fera terrível e espantosa com 10 chifres. Estas feras, conforme a interpretação dada a Daniel, representavam novamente uma sucessão de reinos. O leão com asas de águia era Babilônia, conhecida por sua força e velocidade. O urso representava o Império Medo-Persa, feroz e implacável. O leopardo com 4 cabeças simbolizava o Império Grego, que sob Alexandre, o Grande, conquistou rapidamente vastos territórios e, após sua morte, foi dividido entre seus 4 generais. A quarta fera, terrível e espantosa, era o Império Romano, conhecido por sua brutalidade e poder esmagador. Os 10 chifres representavam futuros reis que se levantariam deste império. Estas visões de Daniel têm sido interpretadas de várias maneiras ao longo dos séculos.
Muitos veem nelas um resumo profético da história humana, culminando na vinda do reino eterno de Deus. As descrições simbólicas de cada fera são vistas como representações das características e ações desses impérios. Por exemplo, o leão com asas de águia pode ser visto como um símbolo da majestade e do poder de Babilônia, enquanto o urso, levantando-se de um lado, pode sugerir a ascensão do Império Medo-Persa sobre a Babilônia. Essas visões também se estendem para o futuro. Em outra visão, Daniel viu um carneiro com 2 chifres, que foi derrotado por um bode com um grande chifre entre os olhos. Este grande chifre foi quebrado, e 4 chifres menores surgiram em seu lugar. A interpretação dada a Daniel foi que o carneiro representava o Império Medo-Persa e o bode, o Império Grego. O grande chifre era Alexandre, o Grande, e os 4 chifres que surgiram após sua morte eram seus sucessores. Esta visão prefigurava a ascensão e queda rápida de Alexandre e a divisão de seu império. Essa visão do carneiro e do bode é particularmente fascinante devido à sua precisão histórica. Alexandre, o Grande, de fato conquistou o Império Persa com uma rapidez impressionante, mas sua morte prematura levou à divisão de seu império entre seus generais, conhecidos como os Diádocos. Essa divisão resultou na formação de 4 grandes reinos helenísticos: o Egito Ptolemaico, a Macedônia Antigonida, o reino Seleucida e o reino de Pérgamo. A visão de Daniel descreve com precisão não apenas os eventos, mas também a natureza abrupta e significativa dessas mudanças. Um dos aspectos mais fascinantes das visões de Daniel é a profecia das 70 semanas. Esta visão, dada durante a oração de Daniel pelo seu povo, é uma das mais debatidas e interpretadas entre os estudiosos. As 70 semanas, ou 70 conjuntos de 7 anos, são vistas como um cronograma profético para o futuro de Israel e do mundo. A profecia prevê a vinda do Messias, a sua rejeição e a subsequente destruição de Jerusalém. Muitos acreditam que esta profecia aponta para eventos que culminaram na vinda de Jesus Cristo e sua crucificação, bem como a destruição de Jerusalém em 70 d.C. A profecia das 70 semanas é muitas vezes interpretada em termos de um calendário profético, que começa com a ordem para reconstruir Jerusalém, dada por Artaxerxes em 445 a.C., e culmina com a vinda do Messias. A divisão das 70 semanas em 3 segmentos, 7 semanas, 62 semanas e 1 semana, sugere um período inicial de reconstrução, seguido por um longo intervalo até a vinda do Messias e, finalmente, um período de grande tribulação. A precisão com que esta profecia se alinha com a vida de Jesus Cristo e os eventos históricos que se seguiram tem sido um ponto de grande interesse e debate teológico. A última visão registrada de Daniel ocorre no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia. Ele vê um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro, seu corpo como topázio, seu rosto como relâmpago, seus olhos como tochas flamejantes, seus braços e pernas como o brilho do bronze polido, e sua voz como o som de uma multidão. Esta visão é frequentemente interpretada como uma teofania, uma aparição de Deus ou de um anjo poderoso. O mensageiro revela a Daniel uma longa e detalhada profecia sobre os futuros conflitos entre os reis do norte e do sul, que muitos acreditam corresponder às guerras entre os Seleucidas e os Ptolomeus, dinastias que governaram partes do Império de Alexandre após sua morte. A visão final de Daniel conclui com uma promessa de ressurreição e recompensa para aqueles que são fiéis a Deus. Em meio a todas essas profecias e visões, a mensagem central de Daniel é clara: Deus está no controle da história. Ele levanta e derruba reinos conforme seu plano divino, e no fim, estabelecerá seu reino eterno. Esta mensagem de esperança e soberania divina
tem sido um consolo para os crentes ao longo dos séculos, lembrando-nos de que, independentemente das circunstâncias, Deus permanece no comando. Agradeço a todos por terem assistido a este vídeo sobre as visões e profecias de Daniel. Estas revelações não são apenas histórias do passado, mas nos oferecem uma visão do plano de Deus para a humanidade e um lembrete de que, independentemente das circunstâncias, Ele está no controle. Que possamos refletir sobre essas profecias e encontrar conforto na soberania de Deus. Até o próximo vídeo. E que Deus abençoe a todos.